muito importante para o esporte brasileiro. Exatamente hoje, 2 de agosto, estamos completando 100 anos da nossa primeira medalha olímpica. E eu não sei o que foi mais difícil, ganhar a medalha ou chegar a Antuérpia, na Bélgica, para disputar os Jogos. Porque, olha, que viagem complicada. Foi uma aventura, foi uma viagem épica, uma competição épica. Foi a primeira oportunidade do Brasil participando de uma Olimpíada. Desde aquela época a gente viu que o povo brasileiro é muito guerreiro e realmente eles estavam com muita vontade de ganhar essa medalha e representar bem o país. Nossa maior relíquia olímpica, a primeira medalha do Brasil, conquistada há exatos 100 anos na Bélgica, no dia 2 de agosto de 1920. Prata de Afrânio da Costa, no tiro com pistola livre calibre 22. A medalha e a arma repousam no Museu do Fluminense. Um pedido do dono, tricolor de coração. Tanto é que ele pediu que tudo que fosse referente à vida esportiva dele, todos os troféus, medalhas, documentos, as armas também, tudo fosse dado ao Fluminense e assim foi, está tudo lá, não é? Naquele mesmo 2 de agosto, outra conquista. Medalha de bronze por equipe na pistola livre. Um dia depois, éramos ouro, também no tiro. O primeiro tenente do Exército, Guilherme Paraense, levou a medalha no revólver, calibre 38. A família toda tem muito orgulho disso, de saber que ele é a primeira página do Brasil na história das Olimpíadas. Atenção, olha o passarinho. Essa é uma das poucas imagens da participação brasileira nos Jogos. Só existem fotos. Aqui, a equipe que disputou a competição de pistola livre. Quanto à máscara, não seria nenhum exagero naquela época. A Olimpíada foi disputada, adivinha, logo depois de uma pandemia de gripe espanhola, que durou de 1918 até 1920. No Brasil, 35 mil pessoas morreram por causa do vírus. Estima-se que 50 milhões de vidas foram perdidas na maior pandemia do século XX. Tudo isso logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, que havia cancelado os Jogos Olímpicos de Berlim em 1916. Este era o cenário para a realização da Olimpíada da Antuérpia. Bélgica, que havia sido destruída pela Primeira Guerra Mundial, e era, naquele momento, um queijo suíço, porque ela era inteira atravessada pelas trincheiras. Os Jogos da Bélgica foram a estreia do Brasil em Olimpíadas. Esta imagem rara mostra os brasileiros no desfile de abertura. Afrânio Antônio da Costa, o primeiro medalhista do Brasil, também foi o primeiro porta-bandeira em Jogos Olímpicos. O jornal O País, do Rio de Janeiro, de 3 de julho de 1920, deu destaque para a delegação brasileira. 21 atletas, 10 na natação e polo aquático, 3 no remo, 1 no salto em distância e os 7 atiradores. As longas distâncias, naquele tempo, eram percorridas de navio. Então, para chegar até a Bélgica, eles tiveram que cruzar o Oceano Atlântico. Era uma viagem que demorava dias e não poupava passageiros e tripulantes de atrasos e de outros problemas em alto mar, pois o roteirista da primeira viagem olímpica brasileira caprichou no quesito emoção. Os relatos detalhados da viagem foram enviados pelo atirador Afrânio da Costa, aquele mesmo que foi o primeiro medalhista, porta-bandeira e também o chefe da equipe brasileira de tiro. Aqui, eles serão lidos pelo ator Lima Duarte. Num dos primeiros textos, uma explicação sobre o que era ser um atleta olímpico naqueles tempos. A delegação brasileira seguiu para a Europa no dia 1º de julho de 1920. Deixava atrás de si as maledicências dos descrentes e dos invejosos, que se referiam às aspirações da equipe brasileira da seguinte forma: não vão arranjar nem por bife. Nessa época, 1920, dentro do Brasil, não havia
essa empolgação com o esporte, né? Diziam, o esporte é para desocupados, para vagabundos, que não querem trabalhar, não querem estudar. Na viagem, dormir foi uma prova de resistência. Tratava-se de um navio de terceira classe, sem o mínimo conforto, com seus camarotes mais se parecendo uns cubículos, sem ar, sem mobiliário e ainda, acima de tudo, sem água. Os atletas foram ao comandante Reis Júnior e pediram para dormir no bar. Mas só podiam dormir no bar depois que as pessoas todas acabavam de beber, de ficar lá, e as pessoas não paravam de beber, eles não podiam dormir. Foi uma viagem terrível. Uma odisseia que parecia sem fim e que teve mais um imprevisto, um assalto no meio do caminho. Ao partirmos de Bruxelas, fomos roubados em alvos e quase toda a munição 38. De forma que eu e o paraense ficamos reduzidos a 100 balas cada um para treinar uma semana e atirar nas provas oficiais 75 tiros. E esqueça Vila Olímpica. Segundo o relato, os atiradores ficaram acampados em barracas militares à luz de lamparinas. E os brasileiros ainda tinham que resolver o problemão do sumiço, das munições e dos alvos que foram roubados durante a viagem. Foi aí que nosso primeiro medalhista olímpico fez uma jogada de mestre. Ele vai até o acampamento americano e quando ele chega no acampamento, o chefe da delegação estava jogando xadrez. E ele fica atrás do chefe e ele começa a cantar a jogada para o cara da delegação americana. E aí esse cara ganha a partida, né? E aí fala assim, mas quem é você? O que você está fazendo aqui? Ele fala, então. Aí ele começa a contar a história brasileira. Daí por diante entraram em franca camaradagem. Ao fim da noite, já haviam dado ali armas, cartuchos 38 e 50 alvos, material fabricado expressamente para o concurso. 94 competidores disputaram a categoria individual e 17 países a prova por equipes. Eram armas pesadas com munição real, bem diferentes de hoje em dia. Uma pistola de ar comprimido, tem mais ou menos 1 kg, 1,1 kg. Essa parte da empunhadura do punho é feita sob medida para minha mão. Né? Tudo eu consigo regular e adaptar para melhor me atender. Né? Em 2016, o tiro voltou ao pódio. A primeira das 19 medalhas do Brasil na Olimpíada do Rio saiu da moderna pistola de ar de Felipe Vu. Felipe Vu é prata! Desde que eu comecei no esporte, eu já ouço essa história, né, do Guilherme Paraense, do Alfredo Costa. Essa nova conquista foi bastante importante para relembrar toda essa história da conquista deles há 100 anos atrás e também escrever a história daqui para frente. O último relato de Afrânio da Costa sobre o Brasil nas Olimpíadas da Bélgica deixa claro que essa tremenda saga de nossa primeira medalha olímpica teve, sim, um final feliz. Inúmeras autoridades políticas e desportivas e uma multidão curiosa aguardavam ansiosamente para conhecer e abraçar o campeão e o vice-campeão olímpico. Os brasileiros sabem sempre cumprir o seu dever.